Oi, nesse vídeo eu venho explanar sobre a personalidade, os traços de personalidade dentro daquilo que é observável e que o tempo todo a gente faz julgamento e a gente compreende como é o outro a partir desses conceitos. Para ficar mais fácil, compreender a personalidade, a grosso modo, é, por exemplo, você olhar para uma pessoa e aquela característica, aquele traço de personalidade dela acaba que evidenciando em relação a outros, né? Ao olhar, um olhar leigo, né? E, enfim, que a gente acaba que julgando, né? Porque aquele traço de personalidade, ele é marcante naquele sujeito, por exemplo, dentro da extroversão. Uma pessoa, ela pode apresentar uma energia, uma libido, né, mais voltada para o ambiente. Então, ela apresenta uma uma comunicação mais extrovertida, ela é mais sociável, ela é mais aberta, ela gosta de inovação, gosta de estímulos diferentes, enfim, sempre está buscando inovações e pessoas, contato com pessoas. Então parece, né, a grosso modo, fazendo uma observação num determinado sujeito, né? Suponhamos aí um professor. Tem professor que é mais retraído, tem professor que é mais reservado, gosta de práticas mais monótonas, enfim, né? Sem muito estímulos diferentes. É um traço de personalidade, é uma forma que o sujeito ele se encontrou ou que ele tem de estabelecer as suas relações. Então, o traço de personalidade a gente pode trazer como sendo aquilo marcante no sujeito, não necessariamente a extroversão ou a introversão. Existem outros traços em que se podem manifestar, mas a gente acaba aqui fazendo uma normatização, ou seja, a gente aplica, nós psicólogos aplicamos alguns testes de personalidade até mesmo para compreender melhor como que se dá o funcionamento mental, né, afetivo, social, o que que ele pensa sobre determinado aspecto, porque a gente busca nessa compreensão de entender o funcionamento desse sujeito uma melhor adaptação, até mesmo para que questões relativas à qualidade de vida, de ser mais resiliente ou estar mais preparado, né, para uma determinada cirurgia ou um determinado estresse, a gente consiga de alguma forma preparar melhor esse sujeito. Então, a personalidade, ela nos traz alguns fatores, né? Dentre eles a extroversão, que é um fator em que é analisado nessa relação do sujeito, né, do eu, com o meio físico em que ele está inserido. Falando, né, de um modo geral, os traços de personalidade que são mais observados na psicologia em que a gente trabalha enquanto psicólogos são 5 fatores, em que a gente chama de Big Five. Claro que existem algumas adaptações de alguns instrumentos a fim de validar ou de compreender melhor apenas um ou dois fatores, por exemplo, o neuroticismo e extroversão, por exemplo, né? Mas a gente traz outras questões, por exemplo, abertura à nova experiência, bem como também conscienciosidade, o neuroticismo, a extroversão, amabilidade. Então, são esses fatores que eu falei agora, em que são Big Five, ou seja, são 5 fatores que são mais estudados,
né, por nós psicólogos, nesse construto, né, de personalidade, apesar de ter vários outros testes de personalidade que nos ajudam. Mas a personalidade, né, não somente formada por aspectos da, da genética, né, do temperamento, ou bem como também de um aspecto mais social, desse aspecto físico e social, em que a gente chama de temperamento e de caráter. O temperamento, ele é visto como um aspecto mais da estrutura e da fisiologia do sujeito, né, em que ele acaba aqui herdando essas características, né, dos seus similares, dos seus familiares. Enquanto o aspecto social, ele nos remete sobre a própria estimulação do meio, né, no que tange a aprendizagem, bem como as relações afetivas, né, de pai, mãe, de aprendizado. Então, essas duas vertentes, né, esses dois aspectos, ele tem relevâncias iguais, né? 50% da parte temperamental, que é a parte mais genética, da estrutura física e fisiológica, e também o aspecto social, né? O aspecto social quanto às questões do ambiente e a influência desse ambiente, das relações na personalidade. Então, esses aspectos, né, da personalidade em que nós avaliamos, em que nós observamos, eles tendem a ser mais duradouros e estáveis. Como assim? Não é como vou começar a fazer atividade física, tá? Aí, depois de um tempo, eu largo. Ou acabo que me auto-sabotando. Eu estava mantendo, né, uma atividade física até quando aquela motivação, né, em terapia, enfim, por indução de relacionamento ou por algumas imagens que foram postas. Eu estava me sentindo motivada. Essa motivação, ela veio de fora para dentro. Não é esse tipo de duradouro e estável. O duradouro e estável é aquilo que o sujeito ele consegue manter, né? Inclusive os diagnósticos de transtornos de personalidades, eles são revelados, né, após os 18 anos, porque acredita que o sujeito já construiu uma personalidade mais estável e duradoura, né? Pode ser estável e duradouro por conta desses traços que se mantêm, ou seja, a criança sempre foi extrovertida, ela sempre manifestou as suas ideias, né? Sempre estava em contato com outras crianças, enfim, né? Então, assim, isso se manteve ao longo, né, ao longo da vida. Então, né, uma característica, é um traço que ele é permanente, né? Ele está presente nesse comportamento. Então, o transtorno de personalidade, ele é diagnosticado, né, a partir dos 18 anos, pelo psiquiatra, enfim, né, que tem contribuição aí do psicólogo ao fechar esses critérios. E ele traz aspectos bem peculiares a cada transtorno envolvido, né? Transtorno de personalidade do tipo esquizoide, esquizotípico, paranoico, né? Ele traz uma característica do grupo A, em que essas personalidades, esses transtornos de personalidade, ele tende a ter um pensamento e um curso de pensamento mais destoante da realidade, ou seja, mais um pezinho na fantasia, né? Em que isso se permanece ao longo do contexto. Então, né, nós temos, né, grupos, né, de personalidade, grupo A, grupo B, em que o transtorno mais impulsivo, ele tende, né, a trazer outras personalidades, né, histriônica, que seria a própria histérica,
o antissocial, o borderline, Então, esses transtornos, eles tendem a ter, né, como sentimento a impulsividade, né? A impulsividade, ela é bastante característica nesse transtorno. Um outro também é o grupo C, né, que são dos tipos ansiosos, que traz aí o grupo de ansiedade, onde a ansiedade ela é bem prevalente, né? E o transtorno aí de personalidade é o tipo dependente, o tipo de esquiva, né, e o de obsessivo compulsivo, em que a ansiedade, ela acaba aqui prevalecendo dentro dessa categoria, né, então tende-se, esses transtornos de personalidade, eles tendem a ser duráveis, né, e permanecem para o resto da vida do sujeito, então aí é preciso com que tenha acompanhamento, né, medicamentoso, né, a gente sugere inicialmente, né, até o sujeito ele ter uma certa estabilidade e compreender melhor essas dificuldades. Essas dificuldades, elas são apontadas, né, como sugestão, por exemplo, nesse livro em que a gente aplica, que é um teste psicológico, o NEO-PR, em que avalia todas essas questões também que foram apontadas aqui nos transtornos de personalidade. E bem como também aquela personalidade que ela tende a ser mais controlada. Por exemplo, onde o neuroticismo, em que é uma dificuldade que ela é bastante prevalente em alguns transtornos psiquiátricos, né, bem como também transtornos de humor, em que se a gente aplicar esse teste de personalidade de o neuroticismo, né, ele alto, por exemplo, é importante que esse sujeito ele tenha, né, acompanhamento psicológico, por exemplo, no neuroticismo, né, dentro do teste de NeoPR aqui, né, um teste da psicologia, ele vai nos apontar ansiedade, né, hostilidade enfurecida como raiva, depressão, autoconsciência, né, desconforto em torno dos outros, né, experiências como vergonha e constrangimento, impulsividade, vulnerabilidade. Então, esses critérios, eles são apontados, né, por exemplo, no NeoPR, em que é um teste de personalidade, né, que nós psicólogos estamos aptos a aplicar e corrigir, auxiliando, por exemplo, num diagnóstico mais fidedigno, né, do psiquiatra, né, até mesmo, e para os outros profissionais da área de saúde, a auxiliar nesses critérios. É uma excelente experiência, né, porque a gente possa estar recorrendo e obter mais informações sobre as nossas experiências internas, né, para que você possa fazer mais sentidos aos seus conteúdos. São algumas questões em que elas são extensas, né, são 240 questões, enfim, de você assinalar se você concorda, se você discorda, né, se você concorda totalmente, acaba levando um tempo, né, em torno de 40 minutos, a aplicação. Ele é de fácil correção para nós psicólogos, mas aí também exige uma disposição por parte do analisando, né, do paciente, de estar contribuindo, né, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso. E é difícil falsear esses testes, né, eles são difíceis porque tem algumas perguntas que elas são chave, né? Elas são bem chave, assim, pra gente interpretar como se o sujeito tá mentindo ou não. Então, o score, né, a pontuação, ela diminui caso ele esteja mentindo. Então, é bem interessante, né? Sugiro realmente que vocês passem por esse teste, né, à disposição para quando quiserem, tá? Nós temos esse teste à disposição da universidade, da faculdade, em que quando vocês procurarem, em qualquer momento, eu posso estar aplicando e auxiliando daí com todo o apoio aí, a gente está trabalhando melhor esse autoconceito, de como que vocês podem organizar melhor essas ideias. Só para ter uma compreensão aqui mais geral, que o
neuroticismo, né, esses traços em que foi falado, ansiedade, hostilidade, depressão, autoconsciência, impulsividade, vulnerabilidade, ela aliada com a extroversão, né, pode ser dois fatores que precisam ser melhor analisados. Porque se o sujeito ele já tem uma inquietação, ele já tem uma tendência para experimentar raiva ou impulsividade ou vulnerabilidade com estresse, quando ela é ligada para pessoas extrovertidas, elas tendem a ter um desajuste bem notório, né, no campo da psicologia. São dois fatores, assim, que quando eles se juntam, né, pode ter consequências e dificuldades. Porque a introversão, o aspecto fica mais contido, ele fica mais... Ele não faz questão de muita exposição, de muitas informações. Tende, né, mas se ficar muito calado também, né, se não expor, né, nada do que é muito nos extremos, né, na psicologia e também acredito que em outras áreas, não vem a auxiliar, tá? Então, é uma introdução, né, mais para compreender que a personalidade e a saúde, elas têm que estar, né, equilibradas. Claro que às vezes a gente vai apresentar um certo declínio, por exemplo, uma ansiedade, né, devido a um luto, devido a uma necessidade de adaptação, então isso acaba que mexendo um pouco com as emoções, com os sentimentos, mas isso pode ser passageiro, né? Isso tende a ser passageiro. Agora, se for muito alto esses scores, né, como a gente coloca, essa pontuação for muito alta e ela não tiver alinhada, o sujeito provavelmente numa situação de estresse, ele pode, né, dar uma surtada aí, né? E nisso pode ser que ele também não consiga se restabelecer, né? Então, aquilo que é dado de uma ansiedade normal, né, por conta de algo novo, de uma prova, ou por conta de uma situação de estresse, igual que a gente está vivendo, né, ou uma separação, um luto, né, é normal, né, mas a gente sabe quando isso é crônico, né, ou quando é só um dispositivo por conta de um mecanismo de adaptação. Então, né, caso vocês queiram, eu vou estar aplicando, né, tá? E à disposição para esclarecer mais sobre esse teste, tá? Em questão, e outros que podem estar correlacionados ao Big Five, tá? Os 5 fatores.